Eu sou igual Jesus diante de Pilatos. Pilatos xingou Jesus de tudo. A Bíblia diz que Jesus ficou caladinho. Mas quando Jesus viu a mulher adúltera sendo acusada pela raça do inferno, dos fariseus encapetados, Jesus pulou dessa altura. E ele falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, Jesus, você tem que ser igual a Jesus. Como é que é Jesus? Quando o ataque é contra você, cala sua boca, porque você tem pai. E o texto diz que ele defenderá você e ele vai provar a sua inocência. Quando o ataque for contra outros, aí você entra para defender o outro. Entrar para defender o outro não tem problema não. Só não entre em sua própria defesa. Outro dia a pessoa falou comigo: você não vai se defender disso assim assim? Não, pastor, sim. Eu falei assim: que eu saiba, última vez que eu chequei, o túmulo estava vazio. Então eu tenho pai, eu tenho Deus, Ele que se vira, Ele que me pôs nisso. Ele que, gente, oi, você sabia que você é o espermatozoide que deu certo? Que fecundou o coisa lá do negócio da sua mãe? Tinha bilhões, você venceu a corrida. Então se você negociou a coisa lá, cara, pelo amor de Deus, é hora da gente entender que Ele agirá. Só que Deus tem um probleminha. Sabe como é que Ele age? Do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. Nunca pede de licença para nós. Ô Lucinho, você consegue imaginar Jesus assim? Lucinho, dá licença, eu vou parar a sua agenda uns meses. Eu sei que você está aí marcado de fazer várias viagens, mas eu queria pedir a sua autorização para você ficar em casa alguns meses. Com esse negócio do corona, você me autoriza? Gente, é uma piada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando a coisa der errada, você sabe que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Quando der certo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Você entregou, então agora é problema dEle, Ele que resolve. O que mais? Olha o que diz o verso 7, desculpe. Descanse no Senhor. Ah, meu Deus. Então a gente tem: confie no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. O que é descansar no Senhor? É esperar com paciência. Com paciência. Se esse negócio que nós estamos vivendo durar mais algum tempo, vamos ter que esperar. Gente, Deus está ensinando a gente a ter paciência. Adolescente jovem afobado. Eu vou falar, não tem uma pessoa me assistindo aqui agora que era mais afobada do que eu. Não. Hoje que Jesus já me pôs dentro do moedor de carne e me passou no moedor de carne umas 40 vezes, eu ainda sou mais agitado e mais afobado e mais apressado que a maioria das pessoas. Eu acho todo mundo lento. Eu acho todo mundo, pra você ter ideia, eu acho até os agitados, eu acho lento. Que dirá eu? Eu fico olhando, a pessoa me manda mensagem: oi pastor Lucinho, tudo bem? Oi. Eu fico assim: meu Deus, ele já devia ter entrado no assunto, de tão afobado que eu sou. Mas Deus tem ensinado o quê? Você vai ter que aprender a ter paciência. Paciência, não é fácil. Deus age na paciência. Essa semana a gente foi fazer um experimento lá em casa. A minha família falou: vamos cortar o cabelo do papai. Aí sentaram lá, pegaram umas 3 tesouras, máquina, e saiu essa coisa do apocalipse que está aqui na minha cabeça aqui. Cortaram o meu cabelo, ainda ficou registrado lá ainda foi muito, ficou muito feio. Mas sabe o que eu amo em cabelo? Ele cresce. E você sabe como é que ele cresce? Sem você lembrar. Pessoa careca não é careca porque esqueceu de pensar. A pessoa não é careca porque ela falou assim: nossa, esqueci de fazer meus cabelos crescer. Não, cresce natural. Olha para mim. Quando você descansa no Senhor, as coisas vão nascer naturalmente. Geralmente cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então em um ano cresce 12 centímetros, né? Se você que tem vocação aí para Sansão, só você esperar alguns anos. Daqui a pouco você está com o cabelo batendo lá no chão, né? Bondade de Deus é assim. Quando você descansa no Senhor, você tem paciência. O que mais? Quando você descansa em Deus, você para de se comparar com os outros, porque você entende que o projeto dele para você é o projeto dele para você, e não tem nada a ver você com os outros. Os outros é os outros, você é você. Tem coisa na vida de gente que vai acontecer aos 18 anos, a mesma coisa vai acontecer na vida do outro aos 38 anos. E aí? O que aconteceu aos 38 é mais pecador que o 18? Não.
Cada um, Deus agindo de uma maneira na vida de cada um. É não ficar nervoso. Não adianta ficar nervoso, gente. Olha para mim, nessa pandemia, não adianta. Não adianta, gente. Não, eu vou ficar nervoso, que se eu ficar bastante nervoso e virar o Hulk, esse vírus vai embora. Não adianta. Agora não adianta. E eu vou te falar, fora da pandemia também não adianta. A ira do homem não produz a justiça de Deus, está no livro de Tiago. Não produz, não adianta a gente tentar fazer no nosso braço, na nossa força, não funciona. O que mais? É saber que no final os maus vão se dar mal e aqueles que descansam em Deus vão se dar bem. O texto é muito claro disso. No final, gente, o problema nosso é o quê? A gente fica afobado, que a gente pega os filmes no meio. Esses dias eu estava lá em casa, aí sentei na sala, meu pai, meus filhos estavam assistindo um filme. Eu comecei a ver o meio do filme. Aí eu fiquei com raiva de um ator lá, falei, não, mas que personagem ruim. Aí eles falaram para mim, sabe o quê? Não, ele é o herói. Falei, ele é o herói? É, você está pegando o filme no meio. Olha para mim aqui. Oi, deixa eu te explicar uma coisa. Não olha a vida de ninguém pelo meio, não. Espera o fim. Sabe o que o texto está dizendo aqui no final do verso 7? Diz assim, ó, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Calma. Parece que tem uma galera do mal se dando bem aí, e parece que tem uma galera do bem se dando mal. Mas no final, cutuca a pessoa, eu sei que você está com saudade disso, vamos lá. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí agora, aí, se não tiver ninguém, cutuca o vento, o anjo, alguém, e fala assim, espere o final, cabecinha. Fala aí que a pessoa espere o final. Então sabe o que eu descobri? Se esforçar para descansar em Deus é mais difícil do que se esforçar para fazer na força do seu próprio braço. Por quê? Porque é mais natural você agarrar o volante do carro quando ele derrapa do que soltar. Você sabe disso, quando um carro derrapa na água, no óleo, o natural é a gente agarrar o volante. Não, todo mundo sabe disso, tem que soltar. Gente, nós agora estamos nesse momento, eu falei isso aqui semana passada. Agora não adianta, quem sabe business, quem sabe, não adianta nada. Não há o que fazer, não tem o que fazer. Agora é hora de confiar em Deus. O que mais? Por que é mais difícil descansar em Deus do que a gente fazer? Porque nós usamos nossas experiências passadas fracassadas para decidir viver sem fé. A gente fala assim, eu já vi esse filme. 1900 e não sei quanto eu vivi isso. Não, com a minha mãe foi desse jeitinho aí, então vai dar errado para mim também. Com as minhas primas deu tudo desse jeito. Não vai dar. Aconteceu comigo em 2002. Você acha que eu não lembro? Né? Principalmente as mulheres, que têm a memória melhor que os homens. Não, eu namorei um cara esses dias. Olha, homem, vai dar errado. Vai dar errado, porque com fulano deu errado, e com outro fulano deu errado. Pare de fazer do seu futuro um xerox mal tirado das suas experiências passadas. Passou. Viva o futuro, viva uma nova história. Uma nova história. Por que é mais difícil descansar em Deus do que a gente mesmo fazer? Porque cantamos, em teus braços é o meu descanso. Mas só falamos isso quando as coisas dão certo. Antes de dar certo, a gente não canta isso não. Antes de dar certo, a gente não fala que nos braços dele é meu descanso, não. A gente fica doido, tentando fazer a coisa acontecer na força do próprio braço. Por que é mais difícil descansar em Deus do que a gente fazer? Porque achamos que somos o Espírito Santo, quando Ele é que pode fazer tudo e agir em nosso favor. O que você produz na força do seu braço leva 30 anos. O que o Espírito Santo faz leva 30 segundos. Você escolhe. Você quer fazer sua vida na força da sua capacidade, da sua sabedoria, ou você quer deixar Deus agir? Eu estar aqui no púlpito dessa igreja agora pregando é um absurdo. Não foi eu que fiz isso. Eu não pedi por isso. Eu não sonhei com isso. Eu nada disso aqui. Nada. As pessoas me encontram e falam assim, Lucim, eu ainda vou pregar lá no púlpito da sua igreja. Sabe o que eu falo para elas? Engraçado, eu nunca sonhei isso. Na verdade, eu nunca sonhei pregar em púlpito nenhum. Eu entreguei minha vida para Deus e falei assim, faz o que o Senhor quiser.
Se Deus tivesse falado para mim assim, você vai ficar lá na portaria cuidando, eu ia. Tanto é que eu fiquei. Teve anos da minha vida que eu trabalhava lá na introdução da igreja. Aí depois fui trabalhar com adolescentes, ficava sumido lá no fundo, departamento escondido lá. Eu com um monte de catarrento. E fiquei, foi muitos anos com esses meninos, dava vontade de jogar eles fora, dava vontade de falar, pastor, desisto, leva esse troço embora, eu quero nada com isso, vou ficar dentro de casa. Pensei em desistir 125.497 vezes, mas eu tinha entregado minha vida para Ele. A posição que Ele me puser é a posição que eu tenho que ficar, porque eu tenho que o quê? Confiar. Eu não sou o Espírito Santo, eu não sou o Espírito Santo. Um dia, eu queria que a minha filha fizesse uma coisa, né? Eu queria que a minha filha fizesse uma coisa, mas eu, conversando com Deus, Deus falou assim comigo, se você falar para ela, ela não vai fazer, me pede que eu faço. Falei, Deus, eu queria que o Senhor tocasse o coração da minha filha, faz isso, Senhor. E aí minha filha vinha cada vez mais querendo fazer o contrário do que eu queria, mas eu não discutia, eu não brigava, eu expus minha opinião, deixei ela saber minha opinião, fiquei na minha. O tempo passou, minha filha chegou perto de mim e falou assim, pai, eu decidi fazer do seu jeito. Eu falei, nossa, que engraçado, que bom, amém. Aí eu fui orar, Deus falou comigo, viu? Você pediu para eu fazer, eu agi. Se você tivesse feito, não tinha acontecido, ainda tinha criado uma barreira. Pais, nós temos que esclarecer para os nossos filhos qual que é a vontade de Deus, sim. Temos que falar para eles qual que é a nossa vontade, sim. Mas quem vai agir na vida desses meninos tem que ser o Espírito Santo. O que mais? A gente usa uma camisa como essa aqui, ó. Jesus está no controle, mas nós vivemos querendo tomar o controle das mãos dele. Ele está no controle e ele vai ficar, e ele não aceita copiloto. Ele está muito bem, obrigado, e ele está controlando o universo, e nesse aparente caos que nós estamos vivendo, ele está com tudo dominado, tudo, nada fugiu ao controle dele. O que mais? Porque nós não entendemos o agir de Deus, por isso que a gente fica nesse afobamento, a gente fica doido, a gente fica assim, Deus, eu estou tentando entender, aonde o Senhor está querendo chegar. Amor, para de tentar entender, para de tentar entender. Não há como padronizar o agir de Deus. Tinha gente que Jesus curava no meio de todo mundo. Tinha gente que Jesus pegava e levava para um lugar escondido para curar. Tinha gente que Jesus dava má resposta. Tinha gente que Jesus elogiava. Tinha lugares onde ele respondia pergunta com pergunta. Tinha lugares onde ele já respondia de uma outra maneira. Não, porque Deus vai agir. Não tem jeito. A gente vai ter que confiar. Não estou nem falando de pandemia, não. Estou falando da sua vida pessoal, seus dilemas, suas lutas. Você vai ter que entregar esse volante, Zé. A gente entrega a vida para Jesus, aí pega e toma ela de volta. Aí Jesus fala assim, é minha ou não é minha? Ai, Senhor, ai. Entregou, acabou. Você pode acreditar no seu potencial, mas não pode endeusá-lo. Tome cuidado, viu? Muita gente por aí tem andado dizendo que o ser humano é um quase Deus. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Nós temos muito potencial, mas a gente não dá conta. Da maioria dos desafios da vida, a gente não dá conta. Daquilo que a gente dá conta, a gente dá conta. Mas muita coisa nós não damos conta, e nós estamos diante de uma delas agora. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que confiar em mim, e eu agirei. Confia no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Confia nele, deixa ele fazer. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, você tem que aprender a confiar em Deus, porque se a gente desaprende, a gente aprende também. A gente aprende. Como que a gente aprende a confiar em Deus? A Bíblia diz, Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Se nós não provarmos de Deus, nós não vamos confiar em Deus. Não estou dizendo que as coisas têm que dar certo. Muita gente acha que para confiar em Deus, tem que ter histórias de milagres para poder acreditar. Não,
Deus continua bom mesmo quando a resposta dele para nós é não. Deus continua sendo bom mesmo quando a gente sofre dor, e sofre perda, e sofre prejuízo. É uma frase que eu amo dizer: se Deus nos abençoar, é porque Ele nos ama. Então Ele odiou o apóstolo Paulo, porque se tinha um cara que sofreu nessa terra, foi o apóstolo Paulo. Inclusive o próprio Filho de Deus. Se a gente for medir o amor de Deus e a bondade de Deus por coisas boas que acontecem conosco, nós vamos viver achando, desconfiado de Deus. Desconfiado. Eu tive motivo cedo para desconfiar de Deus. Que Deus é esse que leva a mãe da gente com 14 anos embora? Minha mãe era crente lá de casa. Minha mãe que levava meu pai para a igreja, que levava eu e meus irmãos para a igreja. Aí minha mãe morre com 38 anos de idade, de uma doença que até hoje eu não sei o que é. E Deus é bom? Então aí entra a dúvida. Aí, sem ver, hein? Você começa a pegar essa desconfiança e colocar ela em todas as áreas. Em todas as áreas. Por isso que o mundo está pirando agora. Porque a gente não está trabalhando e a gente está assim: como que eu vou comer? Como que eu vou pagar minhas contas? E essa pergunta é válida, e ela é séria, e ela é perigosa. Mas agora é hora da gente provar e ver que o Senhor é bom. É hora da gente confiar. É hora da gente parar diante de um espelho e ter uma conversa séria com você mesmo. Falar assim: Zé, olha aqui dentro dos meus olhos. Você não consegue. Você não vai dar conta, nem agora, nem depois que isso acabar. Então, confia nele, deleita nele, entrega o teu caminho a ele e descansa nele. Descansa. Alguém me viu outro dia muito feliz nas redes sociais e mandou para mim uma mensagem no privado assim: nem parece que você está vivendo a situação tão difícil. Eu falei assim, eu mandei só uma letra de uma música para ele. Mandei assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. O lance, gente, não é ter problema e luta. O lance é ser abalado por elas. Se você confia em Deus, você permanece de pé. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando a tempestade vem, ela leva o ímpio, mas o justo permanece de pé. Sabe qual que é a promessa que eu tenho me apegado a ela? Vou ler para você aqui, ó, Salmo 37:19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão comida, fartura. Nós vamos comer muito, nós vamos ter bênção, mesmo em dias de dificuldade. Por quê? Porque a gente merece, porque a gente ralou, porque a gente é bonzão. Não, é porque a gente decidiu confiar. Não é entregar com raiva, não é fazer assim para Deus, não. Ah, então toma isso aí, Deus. Virou essa bagunça mesmo, o Senhor se vira aí para resolver esse vírus. Não. É uma entrega séria. Sabe o que eu descobri? No Japão, na China, na Coreia, as pessoas só levam a sério alguma coisa se você entregar com as duas mãos. Empresários brasileiros que vão lá nesses países, eles são ensinados aqui que quando eles vão entregar o cartão deles para os japoneses, para os coreanos, para os chineses, eles têm que entregar com as duas mãos e abaixar assim. Porque se entregar assim, esse sinal está dizendo para eles lá que o que você está entregando ali não tem valor. Não tem valor. Eu acho que essa é uma noite para a gente fazer toda a reverência e falar assim: Deus, com toda a reverência, com todo o amor, eu quero reconhecer, eu cheguei ao fim de mim mesmo, eu não tenho respostas, eu estou cansado, e eu quero oficialmente confiar no Senhor, deleitar no Senhor, entregar meu caminho ao Senhor e descansar no Senhor. Recebe, Deus, meu agora, meu amanhã, toma tudo, eu te entrego, eu quero seguir o teu caminho, eu quero viver contigo.